Oi, tudo bem? Eu sou o professor Rodolfo e este é o canal Português Mais Fácil. Hoje nós vamos falar sobre classes gramaticais. Eu comecei uma série sobre sintaxe, mas aí você, meu aluno inscrito aí no canal, me pediu pessoalmente aí, alguns alunos, vários alunos aí me pediram que falasse também sobre classes gramaticais, que é um assunto que eu estou tratando com os meus alunos em sala de aula, ok? Bom, você que não é aluno meu de sala de aula, mas que acompanha aqui também é aluno meu, tá? Você também é o meu aluno virtual aí. Bom, vamos fazer então essa pequena pausinha em sintaxe, tá bom? E vamos falar sobre classes gramaticais. É até legal que você vai entender um pouco mais sobre as classes gramaticais, que vai te dar uma boa base para entender a sintaxe, tudo bem? Então, vamos lá, tá bom? Antes que a gente começar a falar da aula aqui, se inscreve no canal aí, tá? Senão você vai deixar pro final, vai esquecer. Então se inscreva aí no canal. Agradeço todo mundo que está me ajudando aí, a juntar mais inscritos aí, tá falando com o pessoal, com os amigos aí. Muito obrigado, valeu pela força. E vamos continuar, hein? O pessoal tem que aprender a língua portuguesa aí direitinho, tá bom? Bom, classes gramaticais, Hoje nós vamos falar sobre um item da classe gramatical, que é o substantivo. E o que é um substantivo? É a classe gramatical que nomeia os seres, tá? É aquela palavrinha que dá nome às coisas, tá? E essas coisas, ou esses seres, podem ser então os objetos, pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações ou fenômenos da natureza. Olha os meus exemplos aí. O que está em vermelho é o substantivo, o carro chegou, então substantivo carro, é um objeto. Pessoas, estou nomeando uma pessoa ali, o Jorge vai estudar. Lugares, moro em São José dos Campos. Sentimentos, o amor nos engrandece. Todos necessitam de alegria, Alegria é um estado em que a pessoa se encontra. Qualidades, a honestidade é essencial. Ações, pescaria foi divertida. E os fenômenos da natureza, A chuva é importante. Então, todos esses itens aí, todas essas palavras que estão em vermelho são substantivos, tá? Então por aí você já, vendo aí a estrutura da oração aí, você vendo aí, você já consegue identificar direitinho o substantivo aí, não consegue? Então presta atenção, hein? Não vai confundir substantivo com outra classe gramatical aí, tá bom? Vamos lá, continuando então. Bom, como que se formam os substantivos? Então temos várias formações para os substantivos, tá bom? Bom, primeira delas, você tem um substantivo primitivo, é aquele que origina todos os outros, tá? Dá origem a outras palavras. Então vou te dar o exemplo aí, Pedra, um substantivo primitivo pedra. E o substantivo primitivo terra. Você percebe, você lembra aí que com essas palavras eu posso formar outros substantivos, outras palavras também? Por exemplo, Bom, deixa eu falar então do substantivo derivado. Através do substantivo primitivo você pode derivar mais substantivos. E esses então serão chamados de derivado, ok? Então, tá aí a definição, Substantivo derivado é aquele que se forma de outras palavras, de outros substantivos também. Olha aí meu exemplo. Olha aí, pedreira, O substantivo derivado pedreira se derivou do substantivo primitivo pedra. Olha aí, bem prático, bem fácil de entender aí, certo? E o substantivo derivado terreno derivou-se do substantivo primitivo terra. Ok? Então você vê a relação entre essas duas classes aí, o primitivo e o derivado. Além dessa outra formação do derivado e do primitivo, temos aí também com relação à formação, o substantivo simples. Substantivo simples é aquele formado de apenas um radical. Radical quer dizer raiz em latim, Mas é apenas uma raiz, apenas um item, tá bom? Então, o substantivo simples é formado apenas um item, um radical, ou para ficar bem explicado, por uma palavra apenas, tá joia? Olha os meus exemplos, Flor, maçã, couve. Note que esses substantivos têm apenas um radical, tá? Bom, temos o simples e nós temos também os substantivos compostos. O substantivo composto é aquele formado por mais de um radical. Tá vendo a relação aí? Olha o exemplo. Banana, maçã.
é um substantivo composto por dois substantivos simples, né? Então, banana, maçã, dois radicais, tá bom? Mais um exemplinho aí, couve-flor, né? Composto por couve mais flor, ok? Então, através do substantivo simples, você pode formar também substantivos compostos, tá? Tem aqueles que são formados com hífen, que é o tracinho, e tem outros que são sem hífen, tá bom? Vamos lá, continuando aí. Bom, os substantivos, né, são um item da classe gramatical, mas dentro dos substantivos nós temos outras classes também. São subclasses, né? Temos subdivisões, joia? Então vamos lá, né? Substantivo, primeiro aí, o substantivo comum. Esse você já ouviu falar, né? Indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Então, quando eu estou falando de forma genérica, eu vou usar o substantivo comum, né, para designar o ser, né, que eu preciso designar, tá bom? Por exemplo, casa, homem, cidade, rio. Né? Então, note que eu não estou especificando o substantivo, né? Estou generalizando. Então, é um homem qualquer, uma casa qualquer, uma cidade qualquer, um rio qualquer. Ok? Agora sim, né, o substantivo próprio, aí nesse caso é aquele que personaliza, que individualiza um ser de uma espécie, tá bom? Aí então nós temos, né, na definição aí, pessoas, cidades, estados, países, rios, nomes de animais, domésticos e outros. Olha os meus exemplos. Marcelo, né, então de todas as pessoas tem um, né, um em específico que é o Marcelo. De todas as cidades do Brasil, nós temos uma em especial que é São Paulo. Né? Então você está vendo, particulariza, individualiza. E de todos os países do mundo nós temos o Brasil. Né? Então, o nosso terceiro exemplo aí de substantivo próprio. Mas espera aí, tem um recadinho aí. Olha só o nosso mascote, o que ele trouxe para nós aí? Um lembrete muito interessante aí. Lembre-se de que todo substantivo próprio deve ser escrito com letra inicial maiúscula. Não pode esquecer a letra inicial maiúscula nos nomes próprios, hein? Certo? Não é para individualizar, não é para personalizar, então tem que ter letra inicial maiúscula para distinguir do substantivo comum do substantivo próprio. Joia? Perfeito. Ainda sobre a classificação dos substantivos, né? Então você percebe essa relação entre substantivo comum e substantivo próprio, né? As classificações, elas têm relações entre elas, tá bom? Continuando então, olha só, substantivo concreto, né? Indica seres reais ou imaginários de existência independente de outros seres. Isso aqui é importante entender isso aqui. Vamos lá, o que é um substantivo concreto? É aquele que existe independente de outro ser, tá? E olha só, agora que você vai ficar na dúvida aí, né? E eu já vou tirar agora. Vai aparecer e já vai ficar sem dúvida. Vai aparecer a dúvida e você vai ficar sem dúvida. Casa. Substantivo concreto, casa. Casa é um item real, é um ser real. Ele existe, não é? Independe de uma pessoa imaginar que a casa exista, ela já existe, certo? Mas olha aí o próximo aí, né? O meu exemplo, fada. Fada é um ser lendário, é um ser mítico, certo? Como que ele pode ser concreto? Então... Apesar dele ser um ser imaginário, ele já existe, ele já foi imaginado. Ele não depende de que eu pense nele para que ele exista. Ele já existe nos livros, existe na imaginação das pessoas. Tá? É uma ideia independente, tá certo? Então a ideia de fada já existe, por isso que ela, mesmo sendo um ser imaginário, ela é um substantivo concreto. Ok? Perfeito. Bom, temos o substantivo concreto, agora nós temos que falar do substantivo abstrato, tá? Indica seres dependentes de outros seres. E aqui é que você vai entender por que fada é substantivo concreto e não é substantivo abstrato, tá? Como assim então, né? Seres dependentes de outros seres. Então vamos lá, olha só. Exemplos, né? Ódio, trabalho, solidão. Bom, esses são substantivos abstratos. O ódio não existe sem que alguém o sinta. Ok? Olha o meu aí, né? Olha a corujinha trazendo aí, nosso mascote trazendo aí a observação importante aí. O ódio só pode ser sentido por alguém. Para que o ódio exista, precisa que alguém o sinta. Por isso ele é abstrato. O trabalho é realizado por alguém.
Então, ele só pode existir se alguém o realizar, tá? Então, olha, tá vendo a dependência de outro ser? E por fim, a solidão é o estado em que se encontra alguém, né? Em que alguém se encontra, tá? Então, alguém precisa estar solitário para que a solidão exista, tá bom? Então, essa é a diferença do substantivo concreto e do abstrato, né? O ser imaginário, fada, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, o fantasma, o vampiro, eles existem, porque eu não preciso de pensar neles para que eles existem. Eles já existem aí na literatura, né, nas histórias, nos filmes e assim por diante, tá certo? Mas o ódio, o trabalho e os substantivos abstratos em geral precisa que outras pessoas o façam, ou sintam, ou estejam daquela forma, tá bom? Bom, ainda sobre classificação de substantivos, tá? Nós temos uma classe especial que é chamada de coletivo, ok? Bom, o substantivo coletivo é o seguinte: embora eles estejam no singular, eles indicam um grupo de seres da mesma espécie, tá? Você junta um conjunto daqueles seres, tá? E eles vão estar em letra minúscula, né? Eles são considerados substantivos comuns, tá bom? Olha o meu exemplo aí. Então, boiada, né? O substantivo coletivo boiada é um conjunto de bois, né? É um grupo de bois. Mais um exemplinho aí, o cardume. Então, o substantivo coletivo cardume quer dizer, né, muitos peixes, tá? E o nosso substantivo coletivo ramalhete, que é um grupo de flores, né, um conjunto de flores, certo? Então, né, eles sempre vão estar, eles são substantivos comuns e coletivos, ok? Bom, um substantivo pode ser classificado em várias das classes apresentadas, tá? Como assim, professor? Então, o substantivo pode ser comum, ele pode ser ao mesmo tempo primitivo e pode ser ao mesmo tempo simples, né? É um exemplo, por exemplo, o substantivo pedra é um substantivo comum porque ele designa, né, o ser de uma espécie, né, genérica, qualquer pedra. Ele é um substantivo primitivo porque ele não deriva de nada, de nenhum outro ser, né? Ele deriva outros substantivos. E ele também é um substantivo simples porque ele possui apenas um radical. Então note que pedra se classifica em 3 das classificações que a gente apresentou, né? É simples, é concreto e é comum, ok? Bom, gente, obrigado aí, tá certo? Por me assistir mais uma vez aí, né? Estuda bastante aí, aprende a língua portuguesa direitinho, tá? E curte o vídeo aí se você gostou, tá? Comente aí também, né? A sua opinião é importante para mim, né? Um feedback legal aí, eu entender se você gostou, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, eu posso te ajudar também, tá? Bom, inscreva-se no canal se você deixou pro final, né? Não parou lá antes, então se inscreva agora, tá joia? Ativa o sininho para receber as notificações e ajuda a divulgar o canal aí, tá joia? Muito obrigado, até mais, hein?